Sejam bem-vindos ao programa Zine Negócios, agora na edição 2025, sempre trazendo empreendedorismo para que você possa cada vez mais se encantar pelo ramo dos negócios e pensar aí de que forma isso pode alterar a sua vida, da sua comunidade e de todos ao seu redor. Para a temporada 2025, seguimos aqui com um apoio constante do Sicredi, o cooperativismo financeiro que cuida muito bem do seu dinheiro e cuida melhor ainda de você. E uma novidade para esse ano, a gente tem agora o apoio também da Delta Fiat. Ela é líder de vendas em Juiz de Fora e região e certamente o seu Fiat 0 km você encontra junto com a turma que entende de carros como ninguém. Hoje é o dia da gente começar com um empresário jovem que tem uma trajetória ascendente para poder transformar aí números em decisões. Bernardo, eu queria que você se apresentasse para a galera e também falasse um pouco sobre a missão do Fala Aí. Seja muito bem-vindo. Boa, valeu demais, Alexandre. Prazer imenso estar aqui com você. Valeu o convite, né, para o Zine Negócios, programa super importante para a cidade. Acho que o Zine tem um papel muito legal, né, de valorizar os empreendedores, os eventos, né, tudo que tem na cidade mesmo, de verdade. Então, parabéns. E muito legal estar aqui com você também. Prazer é nosso, cara. Para falar um pouquinho sobre isso. Bom, sou o Bernardo, sou atualmente sócio fundador e CEO do Fala Aí, né, e o Fala Aí é basicamente uma solução completa, né, para monitoramento da gestão da experiência do cliente em tempo real, muito focado em restaurantes e varejo alimentício, como supermercados e tudo mais, né? O que a gente faz? A gente entrega toda a visão do cliente 360 através de avaliações e pesquisas inteligentes e personalizadas em tempo real para os gestores. Olha, né? Então a gente entende o que o cliente de fato ele deseja, espera, como ele se comporta ao consumir da marca, através dessas pesquisas, cadastros e tudo mais, entregando para o gestor informações valiosas para alavancar decisões. Bacana. Né? Centrado no que o cliente realmente quer, o que importa para ele. Você traduz em dados precisos aquilo que o cliente está achando, aquilo que ele achou, na verdade, porque para ele poder utilizar o Fala Aí, ele tem que ter tido uma experiência dentro de um empreendimento do ramo alimentício. Isso aí. Aí, como que isso acontece na prática? Boa. Se você quiser citar até um caso real, por exemplo, acho que a gente pode citar aqui o Sartoni, que é um parceirão seu. Perfeito. Fui no Sartoni. Fui com o Sartoni, com a família, pedi lá um rango bacana, acabou a minha experiência por lá. O que acontece? Como é que é? Eles vão te convidar a fazer uma avaliação através de uma pesquisa, um formulário, no final ali, na entrega da conta. Na entrega da conta. Basicamente, ele pergunta tudo que ele deseja saber sobre você. E como que eu utilizo esse formulário? Você vai escanear um QR Code, principalmente, ou você pode também, tem outros lugares também que trabalham com tablet, ou link de pesquisa e tudo mais, né? E aí, basicamente, você vai escanear esse formulário, utilizar esse formulário, ele vai te perguntar o que ele deseja. Tá. Como você conheceu o Sartoni? Qual o motivo que fez você vir aqui hoje? Perguntar sobre o seu nível de satisfação com atendimento, né? Se o atendente, às vezes, te ofertou uma sobremesa, se ele quiser estimular, às vezes, uma venda de sobremesa, tudo mais. Então, o que ele desejar saber sobre você, ele pode, né, entender através do formulário. Além disso, ele capta os seus dados também, nome, telefone, e-mail, data de nascimento, para ele poder fazer um pós-venda, né, mandar uma mensagem de aniversário, automatizar alguns contatos. Outro ponto, dá para ele saber quem são os melhores atendentes. Aqueles atendentes estão trazendo mais informação para ele. Então, tudo isso ele consegue através dali. Tá? E tudo isso é customizado, ou seja, é o proprietário do restaurante ou da hamburgueria, seja lá qual for o segmento, ele automaticamente, através de um painel de bordo, algo nesse sentido, ele customiza ali da forma como ele quer. Tudo customizado de acordo com a necessidade do que ele deseja saber. Né? Do que esse gestor deseja saber sobre o cliente. Então a gente personaliza, a gente dá uma assessoria, né, para esse cliente, né, para esse gestor, para fazer a melhor pesquisa possível, né, fazer a melhor avaliação possível, que vai dar informação relevante para o negócio dele. Relevante para eles. Isso aí é o que a gente faz. Que bacana, cara. E como é que é esse lance de em tempo real? Boa. Cara, imagina você que é um dono de restaurante, ou um dono de um supermercado, ou um varejista e tudo mais. Aí você, né, você como cliente, eu como cliente, fui no seu restaurante lá, por exemplo. Beleza. E eu
fiquei extremamente insatisfeito. Veio um cabelo na minha comida, por exemplo. Tá? Ou então fui muito mal atendido. Você como gestor, né? Eu como cliente, você como gestor recebe um alerta em tempo real no seu WhatsApp, na hora da minha resposta. Então, antes de eu sair do seu restaurante, você já vai... Já chegou, já vai gritou chegar. no smartphone aqui. Não, às vezes você pode ir na mesa do cara, né? Já sabe qual é a mesa dele ali, por exemplo, para já tratar ele, por exemplo. Então, o lance do em tempo real é justamente isso, você entregar informação a todo momento para ele, as informações importantes, né? Que fazem sentido. Bacana. Diariamente também, poxa, ele vai abrir a loja dele, ele tem um relatório sobre o dia anterior, o que aconteceu no dia anterior dele. Tudo isso a gente consegue fazer. A gente entrega via solução, via Falaê. E como é que é essa jornada de compra do seu cliente, ou seja, os donos de bares e restaurantes, como eles chegam até o Falaê e quanto tempo até o Falaê tá feito os primeiros ajustes para que ele já possa estar rodando dentro do estabelecimento? Basicamente, jornada de compra, ele vai entrar em contato com a gente, né? Seja através de um parceiro que recomendou, seja através do Instagram, site e tudo mais. Tá? Ou através de algum relacionamento que ele teve em algum evento. E a gente vai agendar uma demonstração com ele. Feita a demonstração, cara, eu vou, né, fazer toda a apresentação para ele da solução. Nossa equipe, né, e tudo mais, vai fazer toda a apresentação da solução. Ele comprou, agenda uma reunião de implantação, ele já está apto a utilizar logo após a reunião de implantação. Em uma reunião de implantação de 30 a 45 minutos, ele já está apto a utilizar a solução. E o formato de aquisição? É assinatura? Como é que é? Assinatura, mensal. Pago mensal. Igual mensal. Netflix, que se eu quiser cancelar... Exatamente. Em qualquer momento. Assim. Ô Bernardo, eu tenho muitas perguntas a respeito do seu negócio propriamente dito. Mas agora que a gente já explicou um pouquinho de como ele funciona, quero saber qual foi a inspiração para a criação do Falaê, quando ele surgiu. Vamos rememorar um pouco essa história. Legal. Cara, o Falaê surgiu através de uma demanda de um cliente. Né? A gente trabalhava com consultoria em gestão de experiência do cliente, na época. Então, a gente fazia muita pesquisa no papel, Google Forms e tudo mais. Você é engenheiro de produção? Isso, exatamente. Sou formado em marketing. Formado em marketing também. E aí, dentro disso, esse cliente ele teve a necessidade, né, de... Como é que eu vou falar? De ter algo que entregasse informação todo dia para ele. Né? Esse cliente é o Japatê do Independência Shopping. Legal. Tá? E aí, né, o que aconteceu? Ele falou, cara, ao invés de eu ter uma reunião mensal com você, por que eu não posso ter isso dia a dia, pagando mais barato que uma consultoria, e eu conseguir tratar isso com a minha equipe todos os dias? E aí veio a inspiração, né, que a gente via muitas grandes redes trabalhando com isso, Outback, McDonald's, né, Burger King, todas essas grandes redes trabalham, né, com programas de pesquisa, fora também outras empresas de outros setores, né? E aí vem a inspiração. Cara, vamos desenvolver então uma plataforma. A gente, né, já queria transitar para esse modelo mais de assinatura, de recorrência, do que de projeto, consultoria. E aí foi o lugar. Em 30 dias a gente fez, né, um MVP, né, que a gente chama, um mínimo produto viável, ali para entregar para o nosso cliente. Que era um formulário, uma tela de sistema ali para ele poder acessar as informações. E dali em diante a gente foi só melhorando a solução. Né? Foi trabalhando a solução, adquirindo novos clientes, vendo se o cliente era, né, se o produto era aderente mesmo com o mercado, tinha adesão e por aí vai. E hoje em dia, assim, a melhor não, né? Na verdade, formas de você poder ter esse feedback do cliente, além daqueles poucos e raros que se pronunciam diante de um garçom, que não gostou de uma determinada comida ou da temperatura do bebida, seja como for, seriam ali o Google Meu Negócio, TripAdvisor, o próprio iFood, às vezes, quando a pessoa pede em casa. Qual que é o diferencial do Falaê diante desses outros gigantes players do mercado que já existem? Boa. Tem um dado de mercado que fala que... E aí eu acho que nós, como consumidores aqui, a gente vai entender isso. Um dado de mercado que fala 70% dos clientes insatisfeitos com alguma experiência, eles não falam nada proativamente. Então, é raríssimo. A cada 10, 7 não vão te falar nada. Se você solicitar o feedback num lugar onde ele se sinta à vontade, essa taxa cai. Então, a importância do Falaê está justamente aí. Por quê?
Google, iFood e TripAdvisor são plataformas que o cliente ele tem que buscar né, buscá-las para dar uma informação para você, negativa, positiva e tudo mais. Agora, se você entrega algo para solicitar o feedback de uma maneira confortável e segura, esse cliente ele se sente muito mais confortável de dar o feedback sincero, né, para a operação. Né, para a empresa, para a marca. Talvez tenha uma sensação de pertencimento, de que a opinião dele será levada em conta. Exatamente. Né? E aí eu acho que aí que está o grande diferencial. Por quê? Ao invés de você ter um processo onde você está captando feedback, né, de maneira passiva, receptiva só, você passa a ter um processo de captação ativa do feedback. E o Fala Ele auxilia exatamente nisso. Né? Quando você busca informação, você capta coisas que você não sabia. Ou então você consegue ter detalhes que você não sabia, como, por exemplo, um detalhe de que as maiores insatisfações com atendimento acontecem domingo de 2 às 4 da tarde. Você consegue chegar nesse nível de detalhe, entende? E aí, isso que muda o jogo mesmo para você ter uma solução como essa. Você passa a ter um processo de gestão do seu cliente. Que né? Isso, fantástico. Você está sempre um passo à frente. Exatamente. O que a gente costuma falar que no mercado, assim, principalmente de alimentação, ela tem uma pirâmide. Primeiro eu vou olhar para a minha operação ali, para o que eu preciso, sistemas de tecnologia que eu preciso de ter. Normalmente frente de caixa, né, PDV mesmo. Gestão de estoque. Exatamente. Depois vem a parte de custo, né, compras, vou fazer uma gestão de como gestão financeira mais eficiente e tudo mais. E a última é do cliente. Então é onde o mercado menos atua, né? Tem um dado também de mercado que fala que 97% das empresas não conhecem, não aplicam NPS, por exemplo, que é o indicador principal experiência do cliente. Depois a gente pode entrar no detalhe sobre o que é esse NPS. Então, 97% das empresas não mensuram esses indicadores. E aí entra o grande detalhe. A partir do momento que você passa a mensurar, passa a dar importância para esse processo de gestão, é um diferencial para a marca. Né? Acompanhar isso com a equipe e tudo mais. E essa abordagem também faz muita diferença, do garçom chegar e estimular o cliente a participar, dando esse retorno sobre o que ele achou daquela experiência. Isso também, esse momento, também está dentro da jornada do Fala Aí, de ensinar o seu contratante a como orientar o garçom, o gerente, a colher esses dados junto do cliente? Demais. Alexandre, tem um ponto que nos primeiros 6 meses lá de Fala Aí, a gente falou, cara, vamos vender plataforma, né? Vamos vender plataforma. Só que a gente viu que em 6 meses de uso os clientes paravam de ver tanto valor. E a gente falou, cara, tem alguma coisa que não é só a plataforma ali. A gente parou de vender só a plataforma e falou, cara, vamos documentar um método. A gente tem que vender um método de gestão do cliente, não uma plataforma em si que vai fazer pesquisa. Plataforma de pesquisa, eu vou concorrer com Google Forms, com SurveyMonkey, vou concorrer com qualquer método de avaliação. Agora, se eu tenho um método de gestão que ensina ele a utilizar a informação, a captar a informação, tudo isso, então, o ponto-chave nosso, o grande diferencial, que vai além da plataforma, da solução que a gente tem, é que a gente materializa na plataforma o método. E tem toda a parte educacional, tem toda a parte de ensinar como que como você vai captar o feedback na ponta, como que você vai analisar cada dado, cada informação, onde que impacta. Impacta no seu ticket médio, na produtividade da empresa, impacta. Tudo isso o método ele traduz para o cliente. Isso tudo através de videoaulas, Bernardo? Vamos lá. Através de videoaulas e de tecnologia, né? Então a gente hoje já entrega relatórios com inteligência artificial também, né? Falando os pontos positivos e negativos que os clientes estão citando sobre a marca, já sugerindo algumas ações para eles, né, para os gestores já executarem, tudo mais. Então, né, de uma maneira proativa, né, não só através de videoaulas ensinando, mas já entregando informação consolidada, que é o grande segredo. O nosso método lá a gente dividiu em 3 etapas. Você tem que captar feedback para ter análise de dados, para ter plano de ação. O que a gente está querendo já faz hoje. Pô, bacana. Vamos falar isso de novo, que isso é muito bonito demais isso aí. Vamos lá. Captar feedback. Para ter análise. Para ter análise dos dados. Para ter plano de ação. Para ter plano de ação. E aí a gente sempre fala que isso roda em tempo real. Então, por exemplo, captei um feedback detrator. Eu já tenho análise dessa informação, já faço contato com o cliente detrator. Perfeito. Imediatamente. Agora, por exemplo, eu quero saber o que aconteceu na minha semana, segunda-feira. Eu tenho lá todos os feedbacks da semana, com os dados já tratados, e eu já sugiro o plano de ação para o gestor executar. Ou o gestor já vai analisar essa informação, já vai pegar ali
pontos positivos e negativos, já vai tratar e tomar as ações com a equipe dele. Beleza, vamos ser bem prático agora. Boa. Vamos trazer um pouco para nossa a brasa, para nossa sardinha aqui. Boa. Com o Falaê, a ferramenta é capaz, então, de, através da análise desses dados, captados através dos feedbacks, de saber como orientar o marketing na hora de contratar uma influência digital? Total. Boa. Já vamos falar do Zine aqui, então. Vamos lá. Boa. Dá um exemplo disso aí, por favor. Vamos lá. Por exemplo, a gente consegue lá... Vou dar um exemplo. Posso ter uma pergunta no formulário de como você conheceu, né, o Sartoni. Vamos colocar o Sartoni. Show. Ou então, e também, junto a ela, por qual motivo você veio ao Sartoni? E vamos supor que 50% das pessoas vêm aqui comemorar ou encontrar com amigos familiares num happy hour, num aniversário e tudo mais. Ele conheceu a gente através de redes sociais ou passou em frente, falou, lugar bacana, quero ir lá. Ou recomendação O cara de amigos. vai mais pela experiência, ele gosta do ambiente. Isso aí. Aí vamos supor que o Sartoni foi lá, contratou o Zine. Legal. Tá? Cara, é muito mais interessante você focar, né, num trabalho de influência digital, nesse caso, focado na ocasião de consumo dele, no motivo de compra, que é comemoração, é happy hour e por aí vai. O produto, ele fica secundário nesse sentido. Pode crer. Entende? Através dos dados que estão no Falaê, fica mais fácil de criar narrativa Total. para as redes sociais. Total. Seja de um influenciador ou até mesmo a própria rede do cliente. Né? Total, tudo. Influenciador, Rapaz, que conteúdo. ouro! Exatamente. Então você consegue ver toda a jornada dele. E aí, por exemplo, além disso, ele tá vendo muito diferencial no produto que é o filé mignon, por exemplo. No caso, com arroz à piemontese e tudo mais. Esse é o diferencial. É o produto mais pedido, o produto que as pessoas mais gostam, né, nesse caso. Então você vai associar a comemoração com aquele produto, né? Então você consegue entender toda a jornada desse cliente, como, por exemplo, o atendente lá que está se destacando pra caramba. Você vai botar ele também para falar e para trazer. Então você consegue ver toda a jornada desse cliente, quais são os diferenciais da marca e como atrair esse cliente de uma maneira muito mais humanizada, junto com vocês também, por exemplo. Entende? Trazendo dados para aliar a tomada de decisão. E aumentando venda, né? Sendo muito mais assertivo, né? E tudo mais. A gente já cansou de ver, por exemplo, cliente que lançou produto sem ter que lançar. Tirou o produto do cardápio. Existe uma dissonância muito grande da paixão, acho que, do empreendedor com o desejo do cliente. Total. Né? Total. Nossa, eu quero ser referência na picanha. Tá, cara, só que já tem um montão a galera aí que tá nesse trecho há muito tempo. Tem muita gente, por exemplo, tem restaurantes já mais tradicionais que focam em um tipo de comida só, por exemplo, e ele não renova nada em cardápio. E aí ele poderia ter várias variáveis ali, sem aumentar muito o mix de produtos mais, mas ele poderia dar mais variáveis, mais experiências diferentes e, através do Falaê, por exemplo, ele vê problemas de cardápio, melhora, por exemplo, também nesse sentido. E a gente já viu vários erros. Pessoas tiraram produtos ou desenvolveram produtos errados, campanhas que não deram certo, mas por que não deram certo? Pô, vamos investigar. Né? Pessoas, por exemplo, que às vezes não sabem nem quem são seus próprios concorrentes. O cara vende pizza, acha que o concorrente dele é uma pizzaria, só que na verdade é uma casa de carne, porque ele está vendendo numa ocasião que a casa de carne também vende, que é uma comemoração, por exemplo. Entendi. Então, a gente consegue detectar isso através de pesquisa, através da voz do cliente mesmo, né? Do cliente falando para você. Pelo que eu percebo, assim, o Falaê ele torna mais palatável algo que é muito desprezado ou que é muito trabalhoso de lidar, que é a opinião do cliente. Total. E aí tem um ponto também que é legal, né? Muita gente fala assim com a gente, cara, mas por que eu escutaria meu cliente? Tem muita gente que ainda tem essa resistência, né? E tem que estar disposto a ouvir. Por que eu vou escutar meu cliente? Pô, seu cliente Você escuta isso? Demais. Não, isso não é prioridade para mim e tudo mais. Caraca. Cara, isso é a chave do negócio, né? Assim, muita gente, por exemplo, é incrível, assim, porque a gente hoje tem parcerias com várias empresas no Brasil todo, tipo assim, por exemplo, que tem lá os dados de consumo. O Alexandre, que veio aqui já 15 vezes e consumiu, né, 80% das vezes X bacon. Tá bom. Por exemplo, tá? E aí, show de bola. Só que ele consome isso quando? Quando ele vem aqui comemorar ou só por causa de uma oferta? E aí, muitas das vezes, o cara fica borbulhando o Alexandre lá de oferta de X-Bacon, até o Alexandre falar, caraca, tô cansado de vir aqui, vou comer outro X-Bacon em outro lugar.
né? Vou pedir para me tirar de uma lista aqui que estão me disparando. Agora, se ele vê qual que é a ocasião de consumo, por que o Alexandre gosta daqui, né? Quais são os diferenciais? O Alexandre mora aqui perto, não mora? Ele gosta do atendimento lá do meu atendente lá ou não? Qual que é o diferencial nesse sentido? Você só consegue através de escutar o seu cliente. Então, escutar é uma riqueza de várias informações que você já tem, assim. Né? Então, acho que esse que é o ponto, assim. Ele enriquece muitas outras informações. Cara, e até traçando um paralelo aqui, que eu acho que é algo que é válido a gente salientar, que essa é a grande diferença, por exemplo, do cooperativismo financeiro. O Sicredi ele consegue se destacar em relação a qualquer outra instituição bancária justamente pela capacidade deles de ouvir e de estar próximo dos seus clientes. Importantíssimo. A gente deixa de ser uma conta, número, para ser o Alexandre do Zine, o Bernardo do Fala Aí. E o gerente, ele te oferece algo que ele percebe que você demanda, e não porque tem meta para bater. Exato, faz diferença. Né? Então, assim, cidades onde a gente percebe a existência do cooperativismo financeiro são cidades que têm o seu PIB alavancado, que tem mais negócios sendo realizados justamente porque existe essa área de fomento. Legal. Mas vamos falar um pouco mais agora do seu momento inicial, do fomento do Fala Aí. Quais foram as principais dificuldades de mercado que vocês tiveram no início da jornada Fala Aí? Bacana. Primeiro, todos os sócios fundadores são jovens que estavam no início ali ainda na faculdade, 25, né? Hoje eu tenho 25 anos, né? A gente tinha lá 21, 22 anos. 25? 25. Apenas 25 anos. 25 anos e todos só tinham ali 22 a 23, legal, né? E tudo mais no início. Então já era uma resistência de alguns, né? A gente, inclusive, chegou a escutar boas coisas nesse sentido. Mas seguimos, tem muita gente que gosta também disso. Então, a gente estava nessa. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, levantar um negócio do zero. A gente não tinha recurso financeiro. Ia dedicar tempo e colocar, né, para colocar para cima mesmo, né? Então, assim, no início foi engraçado que a gente tinha que... Eu lembro, primeiro mês, quando a gente tinha a primeira versão do sistema, a gente falou, cara, vamos vender para 5 e vamos ver o que vai dar. A gente chegou e vendeu para 8 clientes, né? Aqui em Juiz de Fora e em Angra dos Reis, que meu sócio também é de Angra dos Reis. Na época da pandemia ele estava lá. A gente montou um negócio à distância, outra dificuldade. E a gente vendeu para 8 pessoas. Aí a gente falou, cara, esse negócio é legal, vamos insistir, vamos colocar para cima, mas, né, sem recurso financeiro nenhum. Então, até hoje a gente não buscou, né, nenhuma rodada de investimento, a gente levantou do zero mesmo. E eu acho que esse desafio de ser muito jovem e tudo mais, né, não ter tido tanta experiência empreendedora, apesar da gente conhecer muito sobre o tema, experiência do cliente, né, de já ter vivido isso na prática em algumas empresas, mas a experiência empreendedora, levantar um negócio, né, era uma dificuldade. Então, a gente aprendeu muito durante o processo. Acho que esses foram os principais desafios, assim, no início. Mas tá dando certo, né? A gente tá caminhando, tá crescendo bastante. Hoje já são mais de 1.200 empresas que a gente atende. Mais de 1.200 empresas. Mais de 1.200 empresas. Quantas cidades, mais ou menos? Hoje eu acho que são mais de 400 cidades e em 25 estados. 25 a gente estados. Só não está ainda no Acre e no Tocantins. Se alguém conhecer alguém de lá... A Uniticket conhece, hein? Vamos embora, traz pra gente. Traz pra gente. Muito legal, cara. E aí todo o atendimento remoto, toda essa orientação remota. Tudo remoto. E dá-lhe videoconferência, né? Pra cima, exatamente. A gente encontra... É legal, assim, a gente adotou uma estratégia muito bacana a partir do segundo, terceiro ano ali, do negócio de estar muito presente em eventos, feiras do setor, né, onde nossos clientes estavam, assim. Então, a gente se tornou uma empresa muito bem relacionada mesmo no mercado, com parceiros estratégicos e tudo mais. A gente focou muito nisso. Eu acho que, né, foi muito importante isso também, né? Era um desafio também, assim, de não estar tanto, né, dentro, né, de grandes centros mesmo, São Paulo, por exemplo. Foi um desafio, mas a gente conseguiu sanar estando aqui e indo nessas feiras, nesses eventos, né, para trazer cada vez mais clientes, parceiros, mesmo de maneira remota, mas estão lá também cara a cara, criando a relação. Agora eu fico pensando aqui, Bernardo, você propicia para o seu cliente que ele organize a célula dele, né? Tendo o retorno, vamos lá dentro da sua cadeia de novo. Captação. Tendo retorno, análise e plano de ação para tomada de decisão. Isso você tem em um cliente. Sim. Hoje você está com quantos clientes? 1.200 empresas. 1.200 empresas.
1.200 células, você já tem um tecido Perfeito, fantástico. perfeito. Legal. Você já usou, pretende usar, já teve a oportunidade de avaliar esse retorno inteiro de um mercado que consome alimentos e bebidas, olhando ele com um certo distanciamento, para entender a jornada de compra do ser humano diante de alimentos e bebidas? Perfeito. Pô, excelente pergunta, Alexandre. Assim, a gente lançou... Muito obrigado. Excelente pergunta. A gente lançou no dia 15 de março, que é o Dia do Consumidor, em parceria com a Brasel de São Paulo. Foi muito legal. A gente lançou o primeiro estudo, que é o primeiro panorama da experiência do cliente nos restaurantes do Brasil. Né? Primeira experiência da jornada do cliente. Primeiro panorama da experiência do cliente. Legal, então, cara. A gente falou, cara, vamos lançar um panorama, um estudo sobre como que é a experiência, né? Como que é a jornada da experiência do cliente nos restaurantes hoje. Legal. Como que os clientes lidam, né, de uma maneira geral. E aí, até, né, em 2023, a gente captou 200 mil feedbacks. Agora, no montante total, a gente já tem mais de 1 milhão de feedbacks, experiências avaliadas hoje em restaurantes. E aí, com 200 mil feedbacks, a gente trouxe um retrato de toda a jornada do cliente. Como que normalmente os clientes conhecem restaurantes? O que motiva esses clientes a comprarem nos restaurantes? Retrato 3D, né, velho? Cara, ficou muito incrível, assim. A gente trouxe isso até dividido por faixa etária. Dentro do estudo lá, lembrando agora, recapitulando, a gente trouxe dividido por faixa etária até perfis de consumo. Então, o cara até 24 anos. Como que ele é motivado a consumir em um restaurante? Né? O cara de 25 a 34, como que ele é motivado? Mais de 35, como que ele é motivado, né, a consumir de um restaurante? Qual que é o motivo que leva ele a ir a um restaurante? Como que ele conhece novos restaurantes? O que faz ele ficar satisfeito ou detrator de uma marca? Mais de 35, área Kids. Total. Tem isso lá. O mais de 35 tá lá. Área Kids. É o cara que mais pede área Kids. É isso mesmo. E o de 25 a 34 é uma transição, assim, engraçado. Tem alguns que já tem filho, eles solicitam um pouco, mas... Isso. Né, é uma transição. Gosto de uma experiência mais, né, gastronômica, mais diferente também. Tá sujeito a experimentar mais coisas. O cara mais de 35 lá é engraçado. É o cara que ele não vai e fala assim, vamos ver, sei lá, ele tá ali vendo domingo à noite, o que eu vou pedir? Ele não entra lá no iFood, vê as ofertas, não. Ele sempre pede a pizza daquele lugar. Entendeu? É aquele cara, o cara de segurança, ele não quer errar. Né? Normalmente o cara que tem 1, 2 filhos já tem que perguntar para 4 pessoas qual pizza. Não, ele já sabe a pizza que ele vai pedir e já pede, cara. É normalmente segurança total. Mas vamos voltar nesse rolê com a Brasel São Paulo. Vocês fizeram uma exposição disso, um fórum. Exatamente. Como é que foi? Aí o que aconteceu? A gente lançou um estudo, que é um documento lá, com mais de 50 páginas de várias informações, análises. A gente falou de uso de influenciador. Tem lá, inclusive, por que usar influenciador, por exemplo. Isso está disponível? Tá disponível. Como é que as pessoas que estiverem nos assistindo ou ouvindo fazem para ter acesso? Pode acessar via nosso Instagram ou nosso site, vai estar lá o panorama da experiência do cliente. Podem baixar à vontade. Link da bio? Link da bio, direto. Pode acessar lá, que vai ter acesso a toda a informação sobre o panorama. E é incrível, a gente traça lá até 3 personas, né? Perfis de consumidores, como que eles consomem nos restaurantes, com ocasião de consumo, enfim, tudo. Cara, muito legal. É interessantíssimo porque é algo que vocês devem ter que tomar um cuidado muito grande dentro da estratégia de vocês, mas o que o Falaê está propiciando hoje para vocês e o mercado vocês têm uma oportunidade de se tornar quase que uma escola de atendimento. Já parou para pensar nisso? Exatamente. E a ideia, na verdade, a nossa visão é ser o maior provedor de experiência, de informação sobre a experiência do consumidor. Né? O maior provedor de informação. Eu vou bater na tecla de novo, vou voltar nesse assunto, Bernardo. Porque você ser o maior provedor de informação sobre jornada do cliente é algo muito chato. Ensinar, né? O ensinar é que transforma. Essa didática fácil e fluida que você tem, que seus sócios também têm. Cara, vocês têm um tesouro nas mãos que podem, de fato, mudar o jogo de quem está trabalhando hoje, batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, seja por uma interpretação equivocada do negócio, que é o que mais acontece,
Às vezes, em algum dos casos, a vaidade também acaba falando um pouco alto e aí a pessoa tem medo de assumir uma postura equivocada e pivotar o negócio. E o que vocês trazem é uma bússola, cara. É a rota, né? Não, mas Vocês de estão com o fato, GPS do negócio nas mãos. Dá para aplicar em outro lugar, além de alimentos e bebidas? Você já tem clientes fora desse segmento? a gente já tem outros clientes fora desses segmentos, principalmente na área de supermercado e varejo alimentício, né? Então, a gente já tem alguns clientes aqui na cidade, inclusive. Quais? Fala aí, fala para nós. Supermercado, por exemplo, Pais e Filhos, Supermercado Bahamas, Senhora Granel. Então, a gente já tem alguns outros setores. Vai buscar crescer nesse setor também, porque é um setor que... Eu acho que a indústria de alimentos, ela lida com esses dois setores, né? O setor de food service e o setor de varejo alimentício. Então, onde a gente vai capturar muita informação, enriquece a cadeia de uma maneira geral, né? E isso é totalmente aplicável, assim, porque eu acho que a alma de um negócio é resolver um problema de um cliente, né? A gente surgiu resolvendo o problema de um cliente. Então, nada melhor do que escutar. A gente, inclusive, montou a solução escutando um cliente, né? Então, não de um outro método, né? Escutando cara a cara, mas escutando, né? Escutando e tomando ação em cima daquilo, né? Então, foi como a gente surgiu e como a gente vai buscar educar o mercado mesmo, de fato, para estar agindo também. Escutar o cliente para alavancar resultado mesmo, né? É o que a gente sempre fala, assim, de uma maneira geral. O Fala E usa Fala E? O Fala E usa Fala E. Usa Fala E, tem NPS direto lá no nosso sistema, faz pesquisa. Além disso, como no método de uma empresa B2B, de sistema e tudo mais, que é um pouco mais, né? Você tem outros métodos de captar pesquisa, né? No B2C é mais simples, né? Como a gente fala. A gente hoje trabalha também fazendo alguns grupos focais. Toda reunião com o cliente, a gente sempre capta. Todo o nosso desenvolvimento de solução, cara, vem sempre focado. A gente vai lançar agora um relatório com inteligência artificial, diário, semanal, mensal lá. Veio através de uma demanda de um cliente, uma reunião de 2 horas com ele, desenhando tudo. Então, assim, a gente sempre busca ter isso e, além disso, rodar as pesquisas, ter as métricas, NPS, tudo direitinho. Hoje, por exemplo, até, tanto para o cara entrar, quanto para o cara, às vezes, até cancelar com a gente, formalização de um cancelamento, por exemplo, é vir um formulário de pesquisa. Ele tem que responder para a gente entender por que ele está saindo também. Então, Entendi. a pesquisa ela faz parte do nosso processo total. E vamos trazer um pouco mais de palatabilidade para o NPS. Boa. Né? Que eu acho que é a base do seu negócio, ele surge a partir daí. O que é, para que serve, como funciona? Boa. Bom, antes de falar, o NPS ele surgiu para simplificar a escuta ao cliente, transformar a escuta do cliente em uma métrica, né? Então, ele veio para simplificar esse processo e transformar o que o cliente acha da marca, né, em uma métrica, um número, né? O primeiro ponto é esse. De uma maneira simples, com uma pergunta definitiva, né, que foi o livro, inclusive, que lançou a métrica, tá? Cara, basicamente, ele é um indicador de lealdade do cliente com a marca. Porque ele não pergunta só o quanto você está satisfeito, ele pergunta o quanto você recomendaria, né? Então, quanto você recomendaria o Zine para um amigo ou familiar? Uma escala de 0 a 10. De 0 a 10. Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse. Eu não pergunto o quanto você está satisfeito. Pergunta simples, objetiva, para resposta de 0 a 10. Exatamente. E aí, dentro do NPS, qual que é a maior crítica que as pessoas têm em volta do NPS? O NPS não trazer tanta informação. E aí você trabalha com indicadores de satisfação junto com o NPS. Que é como você avalia atendimento, resultado alcançado, qualidade do produto. Aí, por exemplo, em restaurante, ambiente de loja, variedade de produtos, cardápio e por aí vai. Você vai, além de identificar o indicador global da lealdade que o cliente tem com a sua marca, o quanto que ele... né, o que ele vê mais diferencial? É o seu atendimento? Ou é o seu cardápio? Sua qualidade? Onde que ele está mais satisfeito, insatisfeito? Você cruza essas informações, né? Então, isso que é o mais legal. E aí, para que ele serve? Para ele dar a diretriz e entender, cara, o que faz o meu cliente ser promotor de uma marca, da marca. Né? A gente tem isso hoje, inclusive, de cada cliente e do mercado também. A gente detecta lá que no mercado hoje, o que mais faz os clientes serem promotores de uma marca é um atendimento humanizado, atencioso, tudo mais, com todas essas características. E o que faz esse cliente ser detrator de uma marca, por exemplo? É um cliente, né, que não gostou da qualidade do produto. Normalmente está insatisfeito com a qualidade. O que faz esse cara ser neutro com a marca? Né? Que são clientes que dão 7 ou 8 no NPS, na escala de 0 a 10.
É o cliente, por exemplo, que tem muito esforço para consumo, tempo de espera, Tem que tempo de... ficar chamando garçom. Pô, cadê meu chopp e tal, tudo mais. Então, o cliente que tem muito esforço para consumir, ele vai ser neutro, ele vai dar uma nota 7 ou 8 para você. O cliente que vai dar uma nota 0 a 6, né, normalmente, num restaurante, ele vai falar que ele tem um problema de qualidade de produto, a comida às vezes veio fria, veio com uma apresentação ruim, um cabelo na comida, por exemplo, né, sabor ruim e tudo mais. Agora, um cliente da 9 ou 10, ele vai ter toda essa jornada boa, né, sem esforço de consumo, qualidade boa e, além disso, um excelente atendimento que criou elo com ele. E por isso ele vai promover a marca, vai falar bem. Né, que são os clientes que dão notas 9 ou 10 lá no NPS, por exemplo. Tá aí uma explicação, uma aula sobre NPS. Foi bom? Foi bom? Foi ótimo, foi ótimo. Beleza. E uma coisa que me chamou muita atenção também na dashboard, no painel do Falaê, é que ele é um omnichannel, né? Ou seja, as informações ali de retorno, de feedback do iFood, do Google Meu Negócio, do TripAdvisor, estão todas lá também, né? Total. Ela puxa, é API. Exatamente. Uma integração onde, por exemplo, o que a gente viu assim, de necessidade? O cliente, né, o gestor lá do restaurante, ele tem muita dificuldade de analisar esses dados. Assim, cara, onde que eu estou sendo avaliado? Google, iFood, TripAdvisor, Reclame Aqui, por exemplo, também. Cara, eu tenho que entrar em cada um desses. Eu tenho, por exemplo, sei lá, 5 lojas, eu tenho que entrar um por um em cada um. A gente falou, não, vamos puxar todas as informações e vamos fazer um módulo de reputação. Como que sua marca está sendo avaliada digitalmente nesses canais. Então, hoje o Fala Aí, ele puxa todas as informações, além de também impulsionar. Por exemplo, quero ter boas avaliações no Google. Então, se eu uso o formulário do Fala Aí, se o cliente deu uma nota 9 ou 10 no NPS, ele é redirecionado para a página de avaliação do Google lá do seu negócio. E aí ele vai te dar uma nota boa lá, então você vai ser, né, promovido no digital. Você pode receber, às vezes, o link da avaliação do Google no WhatsApp, né, e tudo mais. Você vai ser promovido, né? E além disso, você vai ter informação dele. E enquanto negativo, você vai tratar esse cliente ali dentro e falar, eu não vou enviar para o Google, nunca. E olhando tantos dados e atendendo a esse mercado de food service há tanto tempo, você consegue já perceber as tendências desse mercado agora para 2025, para os próximos anos? O que você me diz a respeito? Cara, primeira tendência, eu gosto bastante desse tema, porque tá muita informação acontecendo. Né, a gente vai lidando com várias empresas de sistema de gestão, enfim, autoridades do mercado, influenciadores do mercado que educam muito os gestores, né, com essas práticas também de gestão. Cara, com associações como a Brasel, entre outras, enfim. A gente lida com todo mundo, assim, de uma maneira geral, e tem muita informação acontecendo, mas o que eu mais vejo, que é o ponto-chave, assim, para o setor, é a evolução e transformação digital na gestão. Primeiro ponto, assim, a empresa que não tem dado, ela não vai gerenciar nada, né? Aí nem é falando só de food service, né, assim, acho que todas elas, né, todas as empresas têm que ter dados consolidados, gestão bem, né, definida mesmo, processos bem definidos. Dados orientados à tomada de decisão. Exatamente. Tem que tomar decisão baseada em dados e informações relevantes, né, sobre o cliente, sobre a intuição venda. é muito importante também, mas você, quando sobrepõe os dados e a intuição, clareia muito para a tomada de decisão. Exatamente. O dado, ele te mostra, a percepção, ela te enriquece, assim, na hora de tomar decisão. É isso. Ela te dá mais confiança, assim. Você fala, cara, vamos nessa rota que vai dar certo. Né? Então, esse, para mim, é o primeiro ponto, assim, né, desse setor. E aí tem outras tendências também, assim, né, que várias outras pessoas estão falando, que são tendências de consumo, né, assim. As pessoas estão, né, cada vez mais, aí falando mais de cliente, consumidor, né, que a gente lida muito com isso. As pessoas estão cada vez mais exigentes, né. A gente falou de NPS, eu vou até puxar antes de falar do food service. Tem, hoje, estudos que mostram que NPS de empresas globais, como Uber, por exemplo, vou citar aqui a Uber. Uber na Europa é muito pior avaliado, né? A avaliação dele na Europa é muito pior do que no Brasil. Tá? Por quê? Porque o nível de exigência do consumidor na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais, ele é muito mais alto do que no Brasil. Só que no Brasil as pessoas estão começando a ficar mais exigentes também, né? Então, esse é um ponto. As pessoas estão começando a ficar mais exigentes, então elas vão ir a lugares, né? Elas vão ter mais esforço, elas vão pensar mais antes de ir, né, para sair da comodidade de uma maneira geral. Então, há uma tendência de crescimento em delivery e também há uma tendência de que as empresas precisam de proporcionar experiências melhores,
né, mais fora do padrão mesmo, criar mais eventos, criar mais, né, eventos para a pessoa sair de casa. Famosa experiência, né? Exatamente. E aí, esse para mim é a grande tendência, assim, né? Coisas cada vez mais temáticas, de uma maneira geral, você vai ter que trazer, né? Então, cara, pensar no contexto que você está vivendo, criar algum tipo de promoção da marca, não é promoção só de financeira, né? Ah, promoção, oferta, 10%. Isso não vende mais. Não é mais Tem o que a tá pessoa próximo, quer. né, Bernardo? É estar próximo, é mostrar para ele que você conhece ele e você vai fazer. Festival de caldo, Exatamente. festival do chopp, pegar também gancho até nesses eventos de gringo que acontece, como Oktoberfest, por exemplo. Oktoberfest, e aí vai. Exatamente. Vai se adaptando aí tudo é motivo Total. para criar uma nova experiência para o seu cliente. Total, por exemplo, sei lá, se você vende muita ocasião de consumo, quer assistir um jogo de futebol, cara, você tem que trabalhar isso, você tem que trabalhar experiências dentro do lugar para isso. Não é simplesmente você ligar a TV que as pessoas vão lá ver o jogo. Pô, testa fazer alguma coisa dentro do seu restaurante que vai fazer, por exemplo, cara, você vender ainda mais, né, nesses O Álvaro dias. de Estação Grill botou uma televisão Total. lá, televisão não, né? Painel de LED Total. gigante, imersivo, ou seja, vai trazendo isso cada vez mais próximo. Total. E quais são os desafios do Fala E junto à LGPD? Boa. Como é que vocês vão se adaptando em relação a isso? Boa. Primeiro ponto, assim, de uma maneira geral, a gente é totalmente adequado, assim, tem assessoria jurídica, né, assessoria jurídica, nossa, enfim, faz todo mês, basicamente, tem algum tipo de auditoria, conversas e tudo Isso, mais. a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que faz com que os dados que são, os dados sensíveis que são expostos ao mercado tenham uma proteção que protejam você na hora de passar esses dados. São dois pontos principais, assim, que a gente trabalha, que é muito importante, né? Muita gente acha que aquilo ali tá prejudicando o meu negócio e tal. Não, na verdade, é importante pra caramba pra gente, consumidor aqui. Então, primeiro ponto, de uma maneira geral, assim, que a gente trabalha muito. Primeiro, na área de desenvolvimento, trabalhar muito a parte de segurança dos dados, segurança do sistema, contra-ataque e tudo mais. E assessoria jurídica constante, né? Pra validar tudo que a gente tem que fazer. Por exemplo, na hora de lançar o estudo, por exemplo, a gente consultou o jurídico, né, se a gente ia trabalhar algum tipo de informação sensível, se iria impactar nosso cliente, se aquele dado, por exemplo, de pesquisa pertence ao cliente, pertence a gente, a gente pode utilizar aquela informação, enfim, várias coisas. Então, a gente trabalha isso, está no nosso dia a dia. Foi, inclusive, a área que a gente mais investiu desde o início, assim, né? Desde o início da solução, a gente falou, cara, vamos se preocupar sempre com a LGPD, porque é importante demais. Desde que o cara vira um lead, por exemplo, né, lá que ele deixa seus dados, é importante para a gente, né, trabalhar a LGPD. Então, algo que faz parte do nosso dia a dia mesmo. E já que você gosta tanto dessa parte de análise de tendências, quais são as tendências para o Fala aí dentro dos próximos anos? Cara, a tendência principal, assim, que eu imagino, principalmente falando da gente, mas aí eu acho que para todos os negócios é trabalhar em parceria e integração. Cara, não tem como, assim. A gente fica vendo, assim, hoje, dentro do mercado de food, assim, a gente hoje tem, basicamente, uma empresa gigantesca, né, que é o iFood hoje, que domina o mercado, tem todas as soluções ali, por exemplo, né, mas fora isso, você tem vários, né, players ali, né, várias outras empresas que têm especializações, né, em cada área do restaurante, por exemplo, cada área do varejista, tá? E, cara, por exemplo, um dono de restaurante, ele usa, sei lá, 10 plataformas. Cara, se essas 10 plataformas fossem integradas, então acho que trabalhar em parcerias com empresas de tecnologia, empresas que prestam serviço para o dono de restaurante, é a grande tendência. E, além disso, a grande tendência é investir em cada vez mais diferenciação na solução, né? Que é tecnologia pra caramba e educação do mercado. Então, cara, levar conteúdo rico, trazer gente boa para falar além da gente, né? Não tem, né? Para falar sobre atendimento, sobre experiência, sobre como utilizar a informação, sobre, cara, trazer os parceiros que a gente está integrado para trazer soluções juntas no mercado, né? Não adianta, por exemplo, se eu tenho um cliente lá que tem um PDV, um sistema de frente de caixa, gestão de estoque e a gente, cara, se for tudo integrado, cruzando a informação e entregando para ele, isso é muito mais valioso. Ele tem 3 soluções, trabalho integrado, já traz um relatório completo para ele. Essa, para mim, é a grande tendência do mercado. O mercado trabalhar cada vez mais em conjunto, parceria é o que a gente mais foca, né? Parceria com agências, igual eu te falei, parceria com, né, consultorias, com empresas de tecnologia, é a grande tendência, assim, na minha visão. E investir muito em tecnologia e educação.
Pô, que legal, bom demais. E estamos indo para a reta final aqui do nosso bate-papo, então eu quero trazer para você para as nossas perguntas aqui, que são fazem sempre parte do nosso programa, do nosso podcast. Falhou, tá falhado. Não se falha mais nisso. Qual foi o seu grande erro aí? Preferencialmente o seu, ou fala aí, se quiser trazer para um escopo mais corporativo, que aconteceu na sua trajetória e como é que você lidou com isso? Boa. Cara, eu vou citar até dois, assim, de uma maneira geral. Manda Acho brasa. que o primeiro erro foi que a gente começou e sempre com o carro andando, assim. Então a gente colocou um erro e um acerto ao mesmo tempo, né? A gente começou muito rápido, já foi começando muito rápido, mas sem tanto planejar o que a gente queria lá no início pro negócio. Então a gente teve que ir se adaptando muitas das vezes ao que o mercado ia falando, e hoje a gente consegue ter uma estratégia mais consolidada. Mas se a gente tivesse parado antes de ter começado o negócio, ter feito um planejamento um pouco melhor sobre a estratégia de fato que a gente queria guiar e tocar, isso seria, eu acho que mais... A gente cometeria menos erros ao longo da jornada. Como é que eu vou falar assim? A gente começou, fez o produto, já vendeu ali 10, 15, 20, na hora que a gente viu já tinha 50, 100 clientes. Falou, cara, mas para onde que eu tô indo? Né? E só depois que a gente falou, cara, para onde que eu tô indo? Vamos revisar a estratégia, vamos criar uma estratégia. Então, a gente poderia ter criado uma estratégia antes no início. Lógico que essa estratégia ela iria se adaptar. Você está falando algo que está mais pro lado do mérito do que da falha, tá? Mas tudo bem. Mas é uma falha, assim, a gente vê erros que a gente cometeu, principalmente em desenvolvimento de produto, captação de clientes qualificados ou não, lá no início, e que depois trouxe alguns problemas, assim, para a operação e tudo mais, mas que hoje a gente conseguiu consolidar uma estratégia melhor. E um outro problema que é, basicamente, cara, consolidar muito bem um acordo de sócio, assim, eu acho que esse é um ponto que a gente sofreu, né, eu acho que isso é relevante. A gente não tinha muito bem um acordo de sócio consolidado, hoje a gente já tem, graças à assessoria jurídica também. A gente investiu lá em LGPD pra caramba. O que cada caramba. um faz, qual a jornada de cada um dentro do negócio? Isso aí. Acordo de sócio bem definido, tem que fazer parte... Tem que ser a primeira coisa que tem que fazer no negócio, na minha visão. Se o negócio, né, tem uma estratégia consolidada, vai crescer, sabe que vai crescer. E, principalmente negócio de tecnologia que você tem ali, por exemplo, cara, tem um objetivo também lá na frente, que você, né, negócio de tecnologia, você tem que entrar no negócio, fazer ele crescer, e provavelmente você vai ter conversas com outros players também. E, cara, tem que entender o que cada sócio quer no negócio, ter isso muito bem documentado, qual que é a função de cada um. Para um sócio sair, como que vai ser? Né? Se um sócio falhar em tal coisa grave, como vai ser a penalização? Acordo de sócio é chave para o negócio. A gente sofreu algumas coisas sobre isso, né? Não, a relação é ótima, mas a gente teve alguns problemas nesse sentido. Então, acho que ter um acordo de sócio bem documentado é chave para não ter atrito, problema, negociações, ambiguidade. Cara, tem que ter algo palpável, porque... Maturidade empreendedora, isso aí. É loucura, assim, porque muita gente acha que na hora do casamento é sempre uma beleza. É só celebrar, né? Ninguém sabe por onde sai, Na hora né? de separar é um problema, né? A gente não teve problema em separações, né? Mas teve lentidão em separações por ambiguidade e falta de definição. Então, cara, isso é um ponto-chave pra coisa ser, né? E aí dividir bem também, até percentualmente, né? Cara, isso é chave, na minha visão. Então, tem que ter muito bem definido. E já que você está falando em um ponto-chave, outro ponto-chave é a chave do Delta Fiat 0 km, que é importantíssimo para você se sentir bem no dia a dia, transportando a família ou transportando... O pessoal do food service precisa de um carro espaçoso, precisa de um bom utilitário, e aí é a hora de conversar com a turma da Delta Fiat, de ir até lá, expor suas demandas, suas necessidades. É um pessoal que também está preparado e treinado para te ouvir e saber qual é a sua demanda para o seu negócio, se é uma Toro, se é um furgão, né? Enfim, seja como for, procure a Delta Fiat. Aí, afinal de contas, são 30 anos de qualidade e tradição na cidade. Então fica aí a nossa dica. Maneiro. Bernardo, mais uma dica então. Livro, filme ou série que seja inspirador para o empreendedor. Cara, eu gosto muito do livro Gestão da Manhã. Eu acho que aquele livro, pelo menos, mudou um pouco
minha cabeça para a estratégia do negócio, assim. Eu acho que foi o que mais me deu diretriz, assim, de desenhar uma boa estratégia. Eu gostei muito. Inclusive, é um livro que eu levo, assim, na minha mochila, levo para as minhas viagens, porque direto eu vou lá, consulto alguma coisa, algum insight, sempre faço isso, porque é muito rico, né? Fala muito de motor 1 de crescimento, motor 2 de inovação. Eu gosto muito, assim, é o livro que eu mais recomendo, assim, para entendimento de estratégia, assim. Pode crer, E gestão é uma leitura simples, assim, então te dá um insight rápido ali, uma página, olha assim, caramba. E eu sou um cara muito agitado, então eu demoro um pouco para ler o livro. Fala aí. Eu demoro para ler o livro, eu sou um cara agitadíssimo. Então eu vou lendo o livro picado. Eu leio um capítulo, eu já tô lá no 4º capítulo lendo ele, porque falaram que é bom. Aí eu falo, caraca. Aí volta. Eu volto, leio o segundo. Eu sou um pouco assim, né? Um pouco agitado, tenho um pouco de dificuldade. Mas não desiste. Não desisto nunca. Nunca. Pô, muito bom. O brasileiro nunca desiste. Cara, me cita aí até 3 pessoas para estarem sentadas na cadeira onde você está, contando um pouco sobre empreendedorismo, para inspirar a jornada de outras pessoas através do podcast Zine Negócios. Vamos lá. Falar 3 pessoas foram importantíssimas para eu estar aqui hoje. Fala o motivo também, tá? Combinado assim? Fechou. Beleza. Lucas Rezende, da Guiando, e, enfim, cara incrível, quase um mentor, amigaço. Enfim, parceirado, já me ajudou em várias coisas. Nessa questão de acordo de sócio, ele me ajudou demais. Estratégia do negócio. O Rodrigo Campos esteve aqui, que foi um sócio, né, que começou Guiando junto com ele lá, e falou muito sobre isso também. Ele me ajudou muito, e ele é um cara que falou muito. Por exemplo, a gente trouxe o negócio do 0 ao 10. Como que eu vou levar o negócio agora do 0 ao 100? E ele fala isso muito comigo. Então, um cara que me inspira pra caramba, gosto muito dele. Outra pessoa que, eu acho que ele cresceu muito porque a gente dividia porta no CRIT. Marcel Ribeiro e o Guilherme também, sócio dele, que dá mais controle. O Marcel, ele estava em uma sala no CRIT, a gente estava na salinha do lado e a gente encontrava todo dia no CRIT, na época que a gente estava incubado lá. E eu fisgava insight o tempo inteiro daqueles caras lá. E, cara, a gente cresceu, inclusive, num modelo muito parecido com o que eles cresceram até o momento que a gente está. Hoje eles já estão voando. O que é a Mais Controle? Mais Controle é um software de gestão para construção civil. Construtoras, incorporadoras e tudo mais. Um dos maiores softwares de gestão, né, do Brasil. Acho que atende mais de 2.000 empresas. Então, a galera fantástica. O time deles, todo fantástico. A gente, cara, ficava lá do lado, no início do Fala Aí, lá, quando a gente tinha 50, 100 clientes. Acho que nem chamava Fala Aí na época, né? Era o nome da consultoria, lá quando a gente estava com o MVP. E a gente ficava lá consultando o tempo inteiro, aprendendo. Então, uma galera fantástica. E o outro empreendedor, Ricardo Almeida. Ricardo Almeida, do Japa T, Relicário, enfim. Ele foi o cara que a gente começou, né? Então, foi ele que foi o cara que deu a chave inicial lá pra gente começar a desenvolver o sistema. Eu brinco com ele que ele é o pai da criança. Que legal, cara. Então, cara, na minha visão, assim, hoje a gente já tem mais de 1.200 empresas do food service, né? No Brasil todo o Brasil. Em questão de gestão de equipe, num contexto muito complexo, cara, que tem muito turnover, né? Uma mão de obra que não é muito qualificada, né? O mercado inteiro de alimentação reclama demais do quesito mão de obra. E, cara, ele é o cara mais, na minha visão, do Brasil, assim, o cara que mais conhece gestão de equipe em restaurantes no Brasil é ele, assim, de todos que eu conheço. Então, me inspira demais. Ele vai falar, caraca, você tá puxando meu saco? Tô não, rei. Sério. Como o nosso programa fica eternizado aqui no YouTube, dá pra gente voltar depois e ver quantas vezes a gente quiser e tal. Então, Bernardo em 2035, tá fazendo o quê, hein? Caraca, nossa, difícil, hein, Alexandre? Essa pergunta estava programada, não. Cara, eu me imagino, o que eu gosto, assim, de uma maneira geral. Outro dia, eu tava com um amigo meu em São Paulo, num domingo à noite, eu prestes ir embora naquele leito de madrugada. Cometão. Aí eu tava lá e ele me perguntou assim, como é que ele me perguntou?
que mais importa pra você, assim, né? O que mais vale o que você faz, assim? Na época a gente, né, tava começando o negócio, assim. Eu sempre falei, cara, respondi de bate-pronto, assim, cara, eu quero sempre estar em movimento, fazendo negócio legal, de impacto legal, com pessoas muito maneiras, assim, com pessoas que eu aprendo todo dia. Eu acho que esse é o ponto, assim. Então, eu acho que a minha função hoje, por exemplo, no Fala Aí, é estar, né, viajando o Brasil inteiro, né, me relacionando, parcerias, conhecendo novos negócios, né, lidando com grandes contas também, tudo mais nesse sentido. Então, o que me motiva, e eu me imagino no futuro, daqui a 10 anos também, né, já estamos em 2025, fazendo negócios, seja, como fala eu, ou em outra empresa, por aí vai. Cara, negócio de alto impacto com pessoas relevantes, né, que de fato a gente vai trazer impacto para as pessoas que são clientes do negócio, né, e tudo mais, seja com experiência, seja com cliente. Eu gosto muito da área de cliente, gestão de cliente e tudo mais. Então, gosto muito de relacionamento comercial, então me imagino sempre nessa linha. Me imagino já, né, aí, por exemplo, estar, né, bem, né, de uma maneira geral também, né, com case de sucesso já empreendedor. Me imagino sim, né, seja, enfim, cara, com sucesso, né? Saídas legais, conversas legais e tudo mais. Imagino nesse sentido, mas sempre em movimento, fazendo negócio legal com gente foda, assim, gente maneira. Aprender, ensinar e transformar. Cara, aprender, se definiu bem, legal. Aprender, ensinar e transformar, mas, cara, aprender todo dia é muito legal, assim, eu acho que aprender, ensinar é muito maneiro, transformar é muito legal. Eu acho que ensinar e transformar, você aprende também. Exato. Todo dia, com pessoas diferentes, pessoas legais. A melhor maneira de aprender é ensinando. Exatamente. Então, é o que eu imagino sempre estar nesse movimento, cara. Bernardo, foi ótimo esse bate-papo. Valeu. Eu acho que deu para dar uma bela de um painel. Nós fizemos um belíssimo dashboard aqui do que é o Fala Aí na prática. Legal. Porque eu percebo que quando se fala de tratamento de dados, de análise de dados, existe uma tendência muito forte por conta de desconhecimento de quem está numa cadeira de decisão, de colocar aquilo na prateleira das coisas que eu vejo depois, não é para mim, não acredito na descrença, entre várias outras falácias. Mas acho que o Fala Aí, ele ajuda a quebrar esse gelo, desde um dashboard onde, né, um painel de controle ali muito intuitivo, que a ferramenta de vocês oferece, até e principalmente, na minha visão, se você me permite essa colocação, nesse método de ensino. De fato, dar a mão ao seu cliente de food service e falar, não, isso aqui muda seu jogo desta forma aqui. Né? Esse compartilhar o saber como, acho que é o grande diferencial do seu negócio. E eu queria te fazer um pedido, que você se empenhasse cada vez mais nessa transmissão do saber que os dados têm dentro do negócio de alimentos e bebidas. É um segmento que a gente vê muitas pessoas que ou herdaram ou criaram a partir de uma necessidade muito voraz Sim. de manter a família. Então, muitas das vezes, essas pessoas não têm tempo de olhar estrategicamente para o negócio delas. E o Fala Aí não é uma tratativa de dados. O Fala Aí é um modo de ver o próprio negócio, de ver o cliente sobre uma outra ótica. Então, a missão que vocês têm, ela é muito maior do que você imagina. Coloca isso lá no roadmap de vocês, nos dados junto com os sócios, vê qual é o sócio que é o responsável, mas use o seu magnetismo a favor de seguir aí transformando através do conhecimento que vocês têm, compartilhando e ensinando o segmento para que a gente possa comer melhor, ser melhor atendido. Lógico. A gente quer uma experiência hedonista satisfatória. Essa é a verdade. A gente adora em restaurante. Também não estou te falando isso de graça, não. Eu quero ir para os locais aqui em Juiz de Fora, ser bem atendido e voltar. Pô, valeu o investimento. Pô, é isso, cara. Eu concordo plenamente com você. Bora. Bernardão, tamo junto. Muito obrigado. Valeu um abraço demais. no seu pai, na sua mãe, na família toda. Valeu. E vamos que vamos.
Programa Zine Negócios, primeiro programa de 2025, olha aí que legal. Agora eu quero saber de você, não é NPS não, mas você pode usar os comentários aqui do YouTube, mandar pra gente aí o que você achou, como é que foi. Você já conhecia o Fala Aí? Sabia que existia? Sabia como funcionava? Da importância do uso dos dados nas tomadas de decisão? Então escreve aqui nos comentários. Se você está nos assistindo através do YouTube, lembra também de se inscrever no canal, de deixar aqui o joinha, isso é importante pra caramba, para a gente poder entregar cada vez mais conteúdo relevante para vocês. E se você está nos ouvindo através do Spotify, meu muito obrigado também. Aproveita, seja no Spotify ou no YouTube, manda esse link para todo mundo, principalmente para o restaurante, né, para o bar que você frequenta, manda aí, já menciona ele aqui nos comentários, tá joia? Muitíssimo obrigado, obrigado Sicredi, cooperativismo financeiro na vida, cuidando muito mais do que o seu dinheiro, cuidando muito bem de você. E agora também a Delta Fit, obrigado aí, muito bom a gente saber que podemos contar com uma marca de 30 anos de tradição na cidade, seja aí para os carros de passeio, para os carros utilitários, seja como for, uma boa é a gente passar na Delta Fit e trocar uma ideia com o time de lá. Muito obrigado a vocês e até janeiro estamos de volta. Sabe quem vem aí? Quem vem? O Rafael da Casa da Gráfica. Maneiro. Próximo programa, história bacana, hein? Maneiríssimo. Professor que se tornou empreendedor. O cara é brabo. E temos muitas boas histórias para contar. 2025 está só começando. Vamos que vamos. Vamos pra cima. E o gol!